E aí, galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. E aí, rapaziada, mais um pré-jogo de Premier League. Cara, agora simplesmente um jogo valendo o título, né? Tá maluco? Não para nós e sim pro Liverpool. Cara, Tottenham e Liverpool, lá em Enfield ainda. Isso vai ser um massacre, cara, isso vai ser um massacre. Mas o que a gente pode cobrir desse jogo, né, rapaziada? E trazer sempre a verdade aqui. Eu acho que nem o mais torcedor fanático do Tottenham, eu acho que eu posso me colocar nisso, apesar de não aparecer, sabe que o time não vai conseguir ganhar do Liverpool. A verdade é essa. E se ganhar, venham aqui, fale e tudo mais, porém, cara, é inimaginável pensar que isso daí vai acontecer. O Liverpool precisa apenas de um empate para ser campeão, mas você acha que um time como o Liverpool vai se contentar com um empate para ser campeão diante da sua torcida? Ainda, né? É claro que não. Mas, cara, fazer o quê? Né? Fazer o quê? Não tem muito o que dizer desse Tottenham, além do que eu já venho falando quase toda a temporada, né? Péssimo planejamento feito, um técnico que se perdeu no meio do caminho, sucumbiu à pressão de torcida e tudo mais. Não tem como isso dar bom. Não deu bom a temporada toda, porque vai dar bom agora com o Liverpool, né? Mas é outra questão que eu falo, né, cara? A gente ainda tá na disputa. Tá na disputa pela Europa League e tudo mais. Não tô falando que vai ganhar, né? Eu não seria louco de falar isso. Mas eu acho que, cara, tem condições de chegar numa final, disputar o título, sim. Eu acho que tem condição, né? Final é 50-50. Tem que passar pelo Bodoglint, claro, mas um adversário propenso para a gente conseguir essa classificação. Eu vejo dessa maneira. Vocês estão vendo que eu não tô nem muito falando do jogo em si, entre Liverpool e Tottenham, porque, cara, como eu falei, não tem muito o que dizer. Não vai ter chance pro Tottenham nessa partida. Eu acho que a gente pode pelo menos tentar competir, jogar de igual para igual, e não ser espancado em Anfield. Eu acho que essa é a grande questão. É a grande questão, porque é o que dá para fazer, cara. A temporada da Premier League foi um fiasco, foi ladeira abaixo, não tem chance de conseguir nada por ela. Acho que sim, o certo também é você priorizar a Europa League como o time tá fazendo, mas, cara, eu acho que você, para esse jogo, você não pode ir totalmente com reserva, porque senão vai ser uma goleada. Se os titulares eles já estão num péssimo momento, imagina se você entra para esse jogo e coloca todos os seus reservas, a gente pode dizer dessa maneira. Cara, não vai dar bom, não vai dar nada bom. Então, assim, o que tem pra falar desse jogo é isso, rapaziada. A torcida do Tottenham e tudo mais. É, cara, esqueçam. Esqueçam Premier League, esqueçam Liverpool agora. Vamos tentar focar só na Europa League. E se acontecer alguma coisa de bom na Europa League, não fechar os olhos para esse momento horrível que a gente viveu nessa temporada. Uma das piores temporadas da história de um clube com mais de 100 anos. Olha como isso é grave, né? Todos são envolvidos para esse momento tá acontecendo, jogador, técnico, mais ainda a diretoria, né, que é a grande culpada de tudo. Mas vamos pro jogo, cara, vamos pro jogo e vamos tentar praticamente caindo, mas cair de pé, né? É o mínimo que a gente pode tentar exigir desses jogadores para esse momento. Cara, bora passar o histórico do confronto agora. Como vocês estão vendo aí, são 50 vitórias do Tottenham, 45 empates e 91 vitórias do Liverpool. 213 gols feitos pela equipe do Tottenham e 305 gols feitos pela equipe do Liverpool, contabilizando ao longo de toda a história 186 jogos entre essas duas equipes, rapaziada. Bom, o histórico diz por si mesmo só, né? O Liverpool, um dos maiores times da Inglaterra, domina esse confronto, um confronto que não deixa de ser grande, né? Por mais que tenha o amplo domínio do Liverpool, já foi final de Liga dos Campeões há uns anos, então é sempre um bom jogo, mas recentemente o Liverpool vem dominando esse confronto, mas o único técnico, melhor dizendo, que conseguiu arrancar vitórias do Liverpool em muito tempo, antes do Maurício Pochettino, foi o Postecoglou, cara. Temporada passada, vencendo eles na nossa casa, essa temporada venceu na nossa casa também na semifinal da Carabao Cup, por mais que não valeu nada, né, porque a gente foi desclassificado, mas conseguiu bater, né, então acho que a gente só pode se agarrar nisso nesse momento, mas
É meio que se agarrar num, num galho podre, porque olha, não tem jeito. Passar o time titular agora, né, rapaziada? E tem que ser sim um time titular, tá? Eu vejo dessa maneira. Eu entendo se o Postecoglou quiser poupar visando a semifinal da Europa League, que já vai ser na quinta-feira, né? Próxima quinta-feira. Mas, cara, foi o que eu falei. Você vai querer entrar com um time full reserva para ser espancado pelo Liverpool? Não, você tem que jogar, cara. Você tem que cair de pé, como eu falei. E esses jogadores precisam ter rodagem também, chegar com ritmo pro jogo de quinta-feira, né? Porque se você deixar os caras sem jogar, vão chegar tudo um pouco desentrosado, né? Se é que já existe algum entrosamento entre esses caras, né? Pelo amor de Deus. Vicário no gol, Pedro Porro na lateral direita, Romero e Vander vem fazendo a zaga. Tá tendo certo cuidado com o Vander Ven, né? Ele não tá jogando jogos seguidos, mas é um zagueiro muito importante para nós, então tem que jogar essa partida. Aí vocês estão vendo o Udogie, mas pode ser o Spence facilmente também. Acho que vai ser mais o Spence, mas o Udogie, ele voltou a conquistar um pouco a sua confiança dentro de campo e tá fazendo alguns jogos um pouco mais seguros, né? Isso era bom. Começou a aparecer no final da temporada, mas antes tarde do que nunca. O meio-campo que a gente conhece, que é o titular, que a gente pode dizer que é o titular, Bergval, Bentancur, a dupla de volantes, e o Madison como nosso meio-campista referência. No ataque, um ataque que já está de praxe há pouco tempo, né? Tel, no lugar do Son que está lesionado, por mais que o Son não vinha fazendo uma boa temporada e não faz uma boa temporada, simplesmente é o Son, né? Pode sempre tirar alguma coisa da cartola. Solanke voltando, né, a ser o titular da equipe depois que voltou de lesão, não fez alguns jogos bons, mas conseguiu marcar um gol que nos deu a classificação contra o Frankfurt de pênalti, foi lá, pegou a bola, assumiu a responsabilidade e bateu. E Kulusevski na ponta direita voltando, precisa voltar a pegar ritmo, ele era um dos jogadores mais importantes do Tottenham, antes da lesão também que teve, junto com o próprio Solanke, né? Os dois eram os principais jogadores do Tottenham, combinavam gols e assistência juntos, para você ver como eles estavam jogando bem. E é isso que eu falei, cara, precisa voltar a recuperar a confiança desse time titular, porque esse é o time titular do momento, que fez poucos jogos juntos essa temporada, se parar pra ver o tanto que o Tottenham sofreu com lesão, mas tem que ser esse, cara, tem que ser esse o time, para não ser humilhado em Anfield. E dito já tudo isso, não tem muito mais o que dizer, né, rapaziada? É esperar para ver o que vai acontecer e eu volto para trazer aqui no nosso pós-jogo, mas estejam preparados, cara, o que pode acontecer e foco total agora na Europa League. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. E quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!